Graça e paz e prosperidade da parte de Deus a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Hoje, em mais um episódio da sexta-feira sobre os mártires da igreja, vamos falar hoje do apóstolo Filipe. O seu martírio ocorreu no ano 51 depois de Cristo, um período onde o evangelho já não podia ser mais sentido. Aquilo que começou em Jerusalém havia ultrapassado muralhas, atravessou os desertos, cruzou os mares e estava avançando agora sobre territórios mergulhados na idolatria. O nome de Jesus estava ecoando em lugares onde jamais havia sido pronunciado antes. E entre os homens que se dispuseram a levar a mensagem do evangelho até os limites mais difíceis do mundo antigo, estava o apóstolo Filipe. Este que era um apóstolo que nunca recuou diante da resistência. Filipe ele já havia sido usado poderosamente por Deus no grande avivamento que ocorreu em Samaria. Ali, uma terra desprezada pelos judeus, o Espírito Santo se manifestou com sinais, maravilhas, sinais visíveis. Multidões creram, demônios foram expulsos, doentes foram curados e a cidade foi tomada por uma grande alegria. Samaria se tornou prova viva de que o evangelho não conhece fronteiras, seja elas étnicas, culturais ou religiosas. O evangelho alcança a todos. E o apóstolo Filipe, ele não permaneceu onde tudo era favorável. Vemos que ele compreendia que o chamado apostólico não é permanecer onde há aplausos, mas avançar para onde há resistência por muitas vezes. E por isso, após Samaria, Filipe seguiu adiante em suas viagens, fundando igreja, discipulou novos convertidos e lançou os fundamentos da fé cristã em regiões estratégicas do mundo antigo, como a Turquia e a Síria. E cada nova cidade vem representando um confronto direto contra os falsos deuses, sistemas religiosos antigos e algumas estruturas espirituais profundamente enraizadas nesses locais. A jornada de Filipe o levou, por fim, para a Frígia. E a Frígia não era um campo neutro, vamos dizer assim. Era uma região marcada pela idolatria intensa, pelo culto a divindades pagãs e por práticas religiosas que envolviam rituais, envolvia templos e sacrifícios. Os habitantes daquela cidade se mostraram resistentes ao evangelho. Mesmo diante de muitos sinais, maravilhas, milagres, manifestações do poder de Deus, muitos se recusavam a crer. E nós vemos nos dias de hoje também a mesma coisa, muitos se recusam a crer no Filho de Deus. O coração da cidade de Frígia estava endurecido. Ainda assim, Filipe não recuou. Ele pregou, continuou a ensinar e continuou a testemunhar. Não apenas com palavras, mas com uma vida completamente entregue ao Senhor Jesus, este que o havia chamado. Os milagres que Filipe realizavam não passaram despercebidos. Em vez de levarem todos ao arrependimento, acabou despertando ira em vez de perseguição. A presença do evangelho começou a incomodar os líderes religiosos locais e os defensores da idolatria. O mesmo padrão que já havia se repetido em Jerusalém e Samaria e outras regiões agora estava se repetindo ali. Quando a verdade começou a avançar, a verdade do evangelho, o sistema começou a reagir. Historiadores antigos registram que Filipe foi capturado. Primeiro, foi chicoteado. Seu corpo sentiu a violência de homens que tentavam silenciar aquilo que não conseguiam refutar. Depois, foi lançado na prisão. O apóstolo Filipe começou a ser tratado como criminoso por anunciar vida, liberdade e salvação que se encontra em Cristo. Mas nem as correntes, nem as grades da prisão e nem a dor conseguiram quebrar as suas convicções. E então veio a sentença final. Alguns relatos antigos afirmam que Filipe foi crucificado, seguindo o mesmo caminho do seu Senhor Jesus. Alguns outros relatos dizem que ele foi amarrado a um pilar e apedrejado até a morte. A forma exata da sua execução pode variar conforme algumas fontes históricas, porém o essencial permanece, que Filipe, esse apóstolo, não negou a Cristo, não recuou e não se calou. Ele permaneceu fiel até o fim. No ano 51 depois de Cristo, Filipe partiu para a glória, tornando-se o segundo apóstolo a perder a vida pela causa de Cristo nosso Senhor.
Sua missão estava completa neste momento. Sua carreira havia sido encerrada, sua fé fora guardada e Filipe não morreu cedo demais, como alguns podem até pensar, e nem tarde demais. Filipe partiu no exato momento em que havia cumprido tudo aquilo que Deus lhe confiara. Vemos que a história de Filipe nos ensina que os servos de Deus, os verdadeiros que estão firmados na rocha viva Jesus, não deixam esta terra antes da hora. Aqueles que pertencem verdadeiramente a Cristo só partem depois de cumprir o propósito para o qual foram chamados. Enquanto há missão, há fôlego. Enquanto há chamado, há vida. Por isso, a história de Filipe ecoa como um chamado direto para as gerações seguintes e para a nossa geração. Porque se Filipe, o apóstolo, enfrentou chicotes, prisões e morte para anunciar o Evangelho, o que nós faremos com a liberdade que temos, vivendo num país com tamanha liberdade? Se ele não recuou diante da idolatria, da violência e da rejeição do seu tempo, o que nós faremos diante dos desafios do nosso tempo, onde está surgindo tanta impiedade e tanta banalidade? Os verdadeiros seguidores de Cristo, aqueles que vivem verdadeiramente o Evangelho com intensidade, não vivem para si mesmos, vivem para cumprir um propósito eterno. E essa verdade permanece inabalável. Um verdadeiro cristão firmado na rocha Cristo Jesus só parte desta terra depois de realizar tudo aquilo que lhes foi destinado a cumprir. Portanto, se você ainda está vivo, se ainda respira, se ainda você tem tempo, vamos à obra a anunciar o reino vindouro do nosso Mestre, anunciar o retorno do nosso Jesus, que virá como um leão para julgar os ímpios e todas as nações. Que o Senhor abençoe a todos que assistiram este vídeo até o final, que o Senhor os fortaleça, segure em suas mãos e os direcione nos caminhos e nas obras que Ele já predeterminou para que se cumpra em vossas vidas, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Falou!